Olá, meus amores, é muito bom estar aqui novamente junto de todos vocês em um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos os nossos estudos, como nós sempre fazemos, nós vamos elevar os nossos pensamentos em oração para iniciar esse momento de esclarecimento, de aprendizado. Que nós possamos então fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e aos irmãos de espiritualidade maior, agradecendo por essa oportunidade de instrução e de aprendizado. Que os bons espíritos possam se fazer presente, nos inspirando com bons pensamentos e trazendo boas vibrações para os nossos lares e os nossos corações. Que o nosso estudo permaneça assim, com a graça de Deus, que assim seja. Então, hoje nós vamos iniciar o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: Meu reino não é deste mundo. E ele inicia esse capítulo com uma passagem de João, e nós vamos ler essa passagem e depois vamos falar um pouquinho, sobre os trechos que a gente vai lendo desses capítulos. Aqui diz: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então disse-lhe: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 8, versículo 33, 36, 37. Então, quando Jesus diz: Meu reino não é deste mundo, qual a mensagem que ele nos passa? Qual seria o reino de Jesus? Quando a gente para refletir sobre isso e pensa em tudo que Jesus veio combatendo na terra, O ódio, a raiva, as traições, as mentiras, a luxúria, a vingança, ou seja, todos aqueles sentimentos menos nobres que nós ainda carregamos enraizados no nosso íntimo. E quando ele diz: se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. Seria quase como no seguinte sentido: se as pessoas tivessem compreendido as verdades do amor de Deus, que Jesus veio testemunhar a partir dos seus exemplos, das suas ações, ele não teria padecido com tanta crueldade, com tanta humilhação. Porque as leis de Deus, elas são fundamentadas para o amor. E o amor não julga, o amor não condena, o amor não pune. E é isso que Jesus vem nos dizendo, que no reino dele não cabe maldade, porque o reino dele é de luz e de amor. Então, por isso que ele diz que o reino dele não é deste mundo. Olha a quantidade de imperfeições que nós temos por aqui. O reino dele é um reino perfeito, onde há muita luz, há muito amor, há muita fraternidade, há humanidade. Então, esses sentimentos, esses ensinamentos, ele vem nos mostrando que por conta da crueldade, por conta de todas essas imperfeições que a gente carrega e que fazem dos nossos dias mais difíceis, a gente não aprendeu ainda a ser feliz, porque nós somente seremos felizes no momento em que a gente aprender a amar, em que a gente conseguir olhar para o outro com um sentimento de fraternidade. Então, Jesus vem através dos seus exemplos, das suas ações, das suas parábolas, dos seus ensinamentos, nos mostrando essa realidade que é a realidade do reino dele, o reino onde ele habita e que não faz parte ainda da terra, não faz parte ainda daquilo que nós estamos habituados a vivenciar
e a carregar nos nossos dias, mas que é possível porque as nossas transformações cabem a nós mesmos a fazer, e quando a gente começa a realizar essas transformações, então a gente começa a vivenciar também uma nova realidade. E quando a gente começa a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, a gente percebe que realmente o reino de Deus, o reino de Jesus é algo muito além do que nós podemos dimensionar nesse momento, nesse estágio de evolução em que a gente se encontra. Bom, aí então nós seguimos aqui a nossa leitura no que diz. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhes revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Bom, se naquele período os conhecimentos sobre a própria natureza, eram limitados, imagine em relação à vida espiritual. Então Jesus traz nas suas parábolas, nas suas ações, ensinamentos que pudessem mostrar aos indivíduos a sua necessidade de transformações para uma vida futura. Nós vimos nas passagens muitas vezes ele dizendo aos pecadores: agora vai, não peques mais. Ou seja, ele nos mostra que nós podemos sempre recomeçar a partir de um arrependimento sincero, e que é quando a gente chega à compreensão das nossas faltas que a gente consegue melhorar, e que no amanhã nós já não seremos mais o que nós somos hoje. Então, o que nós seremos? Amanhã a gente vai ser o reflexo de todas as nossas escolhas, dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos sentimentos. Por isso que é muito importante aquele outro ensinamento que ele nos diz: orai e vigiai, para que a gente saiba sempre aonde que estão os nossos pensamentos e aonde que estão os nossos sentimentos, para que a gente perceba qual é o caminho que nós estamos seguindo e quais são as escolhas que nós estamos tomando nessa caminhada. Então segue dessa forma o próximo parágrafo que diz: o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais, que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma, e que está lá a verdadeira justiça de Deus. E é isso, a doutrina espírita nos mantém na luz da verdade reveladora, que é aquela que nos esclarece, que nos instrui, que nos conduz por um caminho mais digno e humanitário. E o Espiritismo cumpre essa proposta, de nos conduzir para o nosso progresso moral e espiritual pelos ensinamentos
que vão além da fé cega, daquela fé irracional. O Espiritismo ele nos mostra e comprova a existência da espiritualidade, além de nos colocar na responsabilidade da prática do amor maior. E por aqui a gente encerra o nosso estudo de hoje, que nós possamos refletir sobre o estudo que nós realizamos aqui, tornando nosso coração mais brando para os ensinamentos de Cristo, para a proposta que as suas ações vieram demonstrando com tanto zelo, com tanto carinho pela humanidade. E como de costume, nós encerramos o nosso estudo com uma prece de agradecimento, então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo aos irmãos da espiritualidade por este momento de instrução e de aprendizado. Que as energias salutares desses espíritos de luz possam estar presentes nos nossos lares, nos nossos corações, não somente hoje, mas em todos os dias que seguem. Que os bons espíritos estejam sempre conosco, que assim seja. Um beijinho em todos os corações e até o próximo estudo.